Você já perdeu horas de sono por estar preocupada com o futuro? Ficou virando na cama de um lado para o outro, pensando em todas as milhares de coisas que tinha que fazer no dia seguinte? Pior ainda, ficou fritando na cama pensando em como será a sua vida daqui a alguns meses ou anos? Eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa, acelerada, já tive alguns sintomas muito parecidos com pânico, tive burnout, mas hoje saúde mental é a minha prioridade. E é nesse bate-papo que a gente vai conversar um pouquinho sobre como superar, como enfrentar a ansiedade. E para conversar comigo, eu estou aqui com a Patrícia Tomás, que entre mentora de desenvolvimento humano e de mulheres, ela tem vários títulos que nos ajudam a tratar esse dilema. Ela é terapeuta, ela é consteladora familiar, instrutora de mindfulness, ensina meditação, professora de yoga. E ansiosa, Paty? É ansiosa também, né? Não posso mentir. A ansiedade foi o caminho que me levou a todas essas técnicas, a todas essas ferramentas. E graças a ter vivido todos esses processos que hoje eu consigo compartilhar com as pessoas. E quem não é ansioso hoje, né? Quem não é ansiosa hoje nessa vida? Você que está assistindo a gente, fala a verdade, né? Se a gente parar para pensar, a loucura que é a nossa vida. E o pior, o quanto a gente está normalizando cada vez mais essa busca frenética por números, por resultados, por seguidores, por curtidas, por mais dinheiro, por mais trabalho, por mais sucesso, por mais viagens. Então é uma carga muito grande em cima de nós e que o mais interessante para a gente começar a olhar melhor para isso hoje, muito dessa carga é você que está colocando em você. Eu queria começar falando sobre esse conceito da sociedade do cansaço. Porque é a sociedade que a gente vive hoje. E o que quer dizer essa sociedade do cansaço? Antigamente, né, no período da industrialização e tudo, as pessoas muito mais reclamavam que o explorador estava do lado de fora. Né, o chefe, a empresa, a sociedade. Mas hoje, o que mais a gente vê nos movimentos das pessoas que estão buscando tratamento, a ansiedade, a cobrança, o burnout, ele vem muito fortemente do lado de dentro. O explorador é do lado de dentro, a exploradora está dentro de nós. O que eu quero dizer com isso? O que mais se cobre é você. Aí você vai dizer, não, mas eu tenho metas a cumprir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E é exatamente isso, é assim que a sua mente aprendeu a trabalhar. O tempo todo, o que eu vou fazer depois? Então eu digo que para a ansiedade nunca tem ponto de chegada. A gente sempre tem algo a mais a fazer. Então, se você chegou até aqui, você vai falar, não, mas depois eu tenho que fazer aquilo. Aí eu cheguei até aqui o estúdio, depois da gravação eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que já planejar o dia de amanhã e tal. E a nossa mente nunca termina. É por isso que quando a gente deita na cama, que seria o momento de entrega e relaxamento, a gente fica fritando na cama de um lado para o outro. Porque a nossa mente aprendeu o dia inteiro o quê? Alta produtividade. E a gente vai falar mais disso. Porque, na verdade, isso não é produtividade. Isso é exaustão, isso é cansaço, isso é muita cobrança. E a gente tem que, em alguns momentos, olhar para isso tudo e reconhecer dentro de nós que nós temos outras escolhas também e outro modo de viver. E aqui vem algo que a gente já conversou em outros podcasts sobre isso. A diferença entre viver e sobreviver. A ansiedade é o modo da sobrevivência. Em que, se eu parar, algo vai escapar. Agora conta você, Kátia. Como é que é quando a ansiedade te pega? Então, Paty, quando eu fui descobrir, né, quando me falaram assim, se eu era ansiosa, e eu achava que eu não era, lá atrás, bem lá atrás mesmo. Só que aí, porque falava assim, você tem preocupações com o seu futuro? Porque o ansioso, como você bem colocou, é uma pessoa que está sempre olhando para frente, né, olhando para o futuro, para o que vai chegar. E eu não tinha, assim, episódios de passar noites em claro na cama pensando o que vai acontecer daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos. Porém, um dia eu entendi que a minha mente vivia sempre 5 minutos à frente do agora. Então, eu acordava pensando, meu Deus, eu tenho que chegar no trabalho e mandar o e-mail. Aí eu ia para o trabalho pensando na reunião que eu tinha que fazer. Enquanto eu estava mandando o e-mail, eu já estava me cobrando por alguma resposta que eu não tinha dado. Enquanto eu estava na reunião, eu já estava pensando o que eu vou almoçar.
Aí eu ia almoçar, já estava pensando o que era a reunião do próximo tema depois do almoço. Eu vou gravar um podcast, tenho que fazer o roteiro. Aí eu já chegava no lugar preocupada. Meu Deus, eu tenho que sair cedo porque hoje eu tenho que passar no médico, eu tenho que ir no supermercado. O que eu vou comprar no supermercado? O que eu vou fazer de janta? Enfim, e à noite, quando ia dormir, que finalmente, então cheguei nesse lugar, vou descansar. Aí eu já pensava no dia seguinte. E aí, um dos maiores aprendizados para eu conseguir trabalhar na minha mente é volta para o agora. Porque uma ansiedade, ela é sempre excesso de futuro. E não precisa ser um futuro distante, pode ser um futuro muito próximo. Pode ser o futuro de 5 minutos. Mas é isso que faz a gente entrar num looping cerebral que a gente nunca está no agora. A gente está sempre pré-ocupado, não necessariamente preocupado no sentido de temendo algo, mas com a cabeça pré-ocupada em outra coisa que não o agora. Então, a gente nem aproveita o momento de agora, do que está fazendo agora, e nem aproveita lá na frente, porque lá na frente você já está no próximo momento. Então, para mim, o principal aprendizado foi viver o agora. E aí eu tive que treinar a minha mente em ser observadora do que acontece e muitas vezes volta, aterriza, vem para o momento de agora. Volta, isso você resolve daqui a pouco, volta para o agora. Porque eu acho que a maior lorota que contaram para a gente da alta produtividade é o fato de sermos multitarefas. Como se eu posso estar ouvindo algo, vendo algo, escrevendo algo, atendendo algo. Então, assim, eu estou ouvindo uma aula, mas eu estou ali com o e-mail aberto e estou conversando com a outra pessoa. Não. Se você está fazendo isso, você está ocupando a sua mente com um monte de coisas, não dando foco para nenhuma, e isso vai tornando a gente nesse modelo de vivência, hoje em dia, do pensamento acelerado, né? A gente nunca tem pausa. E para a gente aprofundar ainda mais a nossa conversa, que a gente sempre gosta de levar esse olhar sistêmico, terapêutico, e se a gente olhar para a ansiedade, a ansiosa, ela não só está projetando sempre o futuro, mas ela tem medo do futuro. Ela tem medo da vida, ela tem medo da fluidez da vida. É o excesso também de querer estar no controle. E isso causa tanta angústia e mais ansiedade, porque assim, nem eu consigo estar no controle, nem você consegue estar nesse controle. Então, esse é um ponto. Medo da vida fluir, medo de uma vida fluida. Isso é muito ruim, né? Porque o mais gostoso da vida é a gente poder confiar na vida e permitir que a vida nos surpreenda. Uma outra questão é a dificuldade de assentimento. Toda ansiedade esconde um não assentimento, uma não aceitação da realidade ou da tua vida. Que tipo de não aceitação? Das mudanças, desse fluir mesmo, de que absolutamente nada na vida está no teu controle, de que tudo é impermanente, ou de coisas que já aconteceram no teu passado, você guardou esse trauma ou essa dor e você luta bravamente para que isso não aconteça novamente. Muitas vezes essas dinâmicas estão no teu inconsciente, você nem está percebendo, e a tua ansiedade, o fundo dela é emocional e terapêutico, tem muito a ver com isso. E uma outra questão que eu queria trazer aqui para a gente aprofundar essa conversa é que toda vez que a gente está no movimento da ansiedade, repare, a gente está focada na falta. Ainda falta algo a fazer. Ainda não está completo. Eu ainda não posso relaxar e descansar. Eu ainda estou em débito. O que acontece com a tua vida? Você está só olhando para a tua falta. E não estar percebendo todas as grandezas, as vitórias, as bênçãos. Então é uma vida muito mais de uma eterna busca por um eterno vazio que nunca vai ter fim. Então, de novo, quando a gente olha para isso tudo, talvez tenham coisas tão mais profundas, dinâmicas tão mais profundas e inconscientes dentro de nós. E aí a gente precisa entender, porque se a gente não vai na origem do problema, das dores, das nossas questões, a gente só fica repetindo, né? As histórias ou as dicas que as pessoas dão, os aprendizados da ansiedade, mas a gente não está conseguindo entender que dentro de nós temos histórias muito próprias e muito profundas que fazem o quê? Que a gente alimente o tempo todo a ansiedade. Então, quando eu trabalho com ansiedade, seja no yoga, na meditação, na constelação, é para a gente ir para o mais profundo, a gente sim trabalhar
o reorganizar essa mente, que precisa entender que a multitarefa que já venderam para a gente como avanço não é avanço, é retrocesso, que é uma exaustão você ficar pensando e tentando fazer tudo ao mesmo tempo, se dedicar absolutamente a tudo, não tem como, isso vai te levar a um desgaste desnecessário, teu cérebro não foi feito para isso, ao contrário, né? O teu cérebro foi feito especialmente para sobrevivência e para o automatismo, né? Quanto menos energia você gastar, melhor ainda. Então, a gente precisa aprender isso, como a mente trabalha, como o cérebro produz melhor, a colocar pausas estratégicas ao longo do dia, mas eu diria no nosso podcast hoje, mais ainda, a gente tem que ir a fundo na nossa história e identificar na nossa história quais são essas dores, esses traumas, esses bloqueios que estão ainda alimentando essa sensação de que eu não posso parar nunca. E eu quero complementar aqui com um pouquinho de neurociência, porque o nosso cérebro, ele funciona sobre 2 modelos de ativação. Ou a gente luta, ou a gente foge. Esses são os 2 modelos que ele atua. E quando a gente fala de ansiedade, nós estamos vivendo um excesso de futuro, né? Ou seja, a gente está olhando para o futuro. E quando a gente se preocupa com o futuro, nosso cenário de futuro não é positivo. Nosso cenário de futuro é negativo. Por isso vem o medo, né? Que a gente estava falando. Vem o sentimento de medo. Se eu fosse pegar pela neurociência, a emoção do medo, ela vem para nos dar um aviso de que existe algum perigo. Se entrar um leão agora aqui na sala, a gente vai ficar em estado de alerta e de medo. Ou a gente vai fugir, ou a gente vai paralisar e não vai saber o que fazer diante daquele cenário. A mesma coisa acontece no nosso cérebro quando a gente pensa no nosso futuro e imagina um cenário apavorado, né? Ai, será que vai vir o resultado do exame? Vai ser ruim? Será que eu vou bem na reunião? Será que vai me dar branco na hora de falar em público? Será que essa doença eu vou conseguir curar? Será que esse relacionamento vai acontecer? Será que a gente vai terminar? Ou seja, esse cenário de incertezas e essa falta de confiança do fluir na vida, né? De deixar a vida acontecer, colocam a gente numa situação de medo. E muitas vezes o medo vem do quê? O medo vem daquele, assim, de acontecer lá na frente a mesma coisa ruim que já aconteceu no passado. Então, às vezes, a ansiedade se mistura um pouco com depressão, porque a gente olha para o passado, lembra de algo ruim, tipo, eu já fui traída. Nossa, eu já fui, quando eu era criança, fui falar em público e eu me dei um branco e todo mundo riu de mim. Eu já tive uma situação de endividamento quando eu fiz isso. Então, você começa a olhar para o passado e pegar as suas experiências e ir para um cenário de medo no futuro. Quando você tem esse cenário de medo no futuro, qual é a reação do corpo? Ou ele luta, ou ele foge. E muitas vezes o que a gente faz diante de cenários de medo, o que nossa ansiedade provoca na gente? A paralisação, a procrastinação. Porque a gente tem tanto medo de enfrentar aquilo que a gente paralisa. Então, eu não quero falar disso, eu varro essa situação da minha vida para debaixo do tapete, eu vou assistir uma série, eu vou me afundar na comida, alguma coisa eu vou fazer para anestesiar essa dor. E muitas vezes o ansioso acha que ele é um fazedor, que ele faz o tempo todo, mas procrastinar também é um sintoma de ansiedade. E é sempre por esse cenário de medo. E aí, eu acho que tem uma coisa bem importante para a gente trabalhar aqui, que vai de complemento ao que você falou, Paty. Diante de um cenário de medo no futuro, qual é o contrário do medo? A maioria das pessoas vai falar coragem. Não, no caso da ansiedade não é. É você criar uma visão positiva de futuro, desenvolvendo um sentimento de fé no futuro. Que aí quando a gente vai falar da nossa espiritualidade, é o que a gente fala assim, ó. Você não sabe o que vai acontecer, a vida vai fluir, mas você tem a certeza de que tudo vai cooperar para o bem, de que tudo vai acontecer para o seu melhor, para a sua evolução. E o que é fé, né? Se a gente for pegar um trecho da Bíblia, eu até anotei aqui o versículo de Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que ainda não podemos ver. Ou seja, é aquilo que eu não sei se vai acontecer, mas eu tenho certeza, a convicção de que aquilo que eu espero e que aquilo que eu ainda não posso ver, eu vou cocriar, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer isso dar certo, eu vou fazer por onde. E aí,
Em vez de eu estar na escassez, como você falou, eu vou estar onde? Eu vou estar na gratidão, porque eu já estou vivendo aquilo num cenário interno. E aí o medo some. Aí você começa a se munir de fé. E quando você está colocando aqui várias armadilhas, é muito interessante a gente lembrar disso, porque às vezes a gente está trabalhando tudo isso dentro de nós, mas quando que vem o aplauso? Quando você está na super, hiper produção, quando você está naquela ansiedade, fazendo um monte de coisa, dando conta de tudo, aí vem o aplauso. Quando que não vem o aplauso, ou às vezes não é nem aplauso, às vezes vem até uma frase depreciativa. Quando você não deu conta, quando você disse eu pifei, eu precisei parar, eu preciso de um tempo, olha, isso não é para mim, ó, me dá uma semana de prazo, mais uma semana. Então a gente tem que tomar cuidado, porque existem armadilhas que nós vamos criando dentro de nós e existem armadilhas que a sociedade reafirma o tempo todo. E aí, Kátia, eu colocaria como um dos grandes aprendizados, olha, é uma coisa simples, gente, mas faz muito sentido, porque quando a gente está o tempo todo com um leão e com toda essa dinâmica, e jogando adrenalina e cortisol o tempo todo no nosso sangue, aí vai dormir, acha que daí vai relaxar e não consegue. A gente tem que lembrar também, além dessa questão da fé, que foi tão lindo que você colocou, que a gente precisa encontrar um porto seguro dentro de nós. Porque às vezes a gente está vendo o leão em todas as partes e dentro de nós também. E tem que ter um espaço sagrado em que a gente possa encontrar o nosso refúgio. Porque a vida é uma loucura, a gente está aí cada vez mais com tela. Você entra numa rede social, gente, 10 minutos, 15 minutos que você fica lá, você é bombardeado de coisas. Então a gente tem tanta informação ao nosso redor e a gente precisa encontrar momentos seguros e esse porto seguro. E eu gosto muito de trazer essa memória minha da minha infância. Eu sei que para algumas pessoas, e talvez para você, a tua infância tem mais memórias ruins do que positivas, mas você tem que buscar dentro de você uma situação, uma memória que te leve para um porto seguro, que é o teu refúgio. E para mim, a memória que eu consegui encontrar e essa dinâmica que eu faço dentro de mim nos piores momentos é quando eu lembro da minha infância, que na minha infância a gente tinha uma televisão de tubo. Não sei se você lembra da televisão de tubo, gente, era assim, era enorme, né? Não é igual hoje que é fininha, que cada quarto tem uma TV. Não, era uma só, para a família inteira. A família se reunia na sala, era uma TV enorme. Aí tinha uma antena, no topo da antena a gente colocava um bombril, que era para ela pegar melhor. Mas e o que acontecia com a TV? A TV ela só ficava ligada em alguns momentos. Até porque, na sobrecarga, essa TV de tubo ela esquentava e pifava. Porque a gente tem que lembrar que sim, a máquina também pifa. E venderam para a gente uma ideia errada de que nós somos super máquinas e de que nós não pifamos nunca. Isso é mentira. E a gente tem que relembrar isso sempre. Mas o que acontecia? Quando a televisão desligava, quando o adulto desligava, a gente ia viver. Então, para onde eu ia para o meu refúgio? Eu ia para o jardim. Eu ia ver a trilha das formigas. Onde elas saíam, para onde elas iam, eu ia explorar alguma coisa. Eu ia ficar no meu vazio criativo. E aí também me lembro muitas vezes no domingo de manhã que eu acordava e já estava o ABBA tocando na radiola, no disco de vinil. E isso me faz muito me lembrar também que o disco de vinil também tinha uma vida útil. Se você vai lá num disco de vinil, que hoje a nova geração nem sabe muitas vezes o que é isso. Se você risca um disco de vinil, você acaba com o disco de vinil. Então eu lembro que quando terminava o disco de vinil, nós crianças, a gente nem mexia nele, porque ele era sagrado. Então acabou o disco de vinil, acabou lá a música do ABBA, a gente ia de novo para o ócio, para o tédio positivo, para o explorar, para brincar com as pedrinhas. Por que eu estou dizendo isso tudo, né? Eu acho isso tão sagrado e a gente se desconecta tanto de algumas coisas tão simples e ricas da nossa vida que nos fazem sair desse momento de exaustão, de ansiedade, de cobrança, que a gente não pode parar 5 minutos que depois você fica se perguntando, meu Deus, o que eu deixei de fazer nesses 5 minutos? E aí, para concluir isso tudo, o que eu quero dizer, quando eu entro em contato com isso tudo, eu volto a lembrar a minha essência, que eu gosto e eu preciso de momentos de conexão com a natureza, de expansão do meu processo de criativo, de menos bombardeamento de tantas informações, de estar simplesmente no meu eu. E aí, o que eu quero dizer para você é que quando você perceber que a tua TV de tubo pifou, ou que o teu disco de vinil está quase riscando, que você está exausta,
lembre onde é o teu porto seguro, o teu lugar sagrado. E hoje, para mim, eu vou lá na natureza, eu já tenho esse local sagrado. Eu moro numa hiper mega cidade, você também, Curitiba, que é uma capital, mas eu já sei onde ele se encontra. E aí, quando eu vejo que a minha TV está esquentando demais e que eu vou pifar, eu lembro que eu estou muito longe do meu local sagrado, da minha essência. E é para lá que eu tenho que voltar. E é curioso você dizer isso, porque quando eu era do mundo corporativo, eu lembro que eu sentava a minha mesa dava para a janela e tinha um chafariz ali num jardim. E eu lembro de passar quase 9 anos naquela empresa e nunca parar para observar o chafariz. E hoje, a natureza, para mim, faz uma diferença enorme. Nesse aprendizado de buscar um estado, eu gosto de dizer assim, a paz que você cria do lado de dentro, ela independe do mundo de fora. E eu treinei isso ao fazer meditação, percebendo que pode ter barulho, a minha mente pode estar barulhenta, pode estar chovendo, pode estar acontecendo uma festa, as pessoas podem estar gritando, trabalhando, as crianças chorando. Se eu encontro um lugar de paz dentro de mim, é um lugar, digamos, de silêncio, eu gosto de chamar o meu santuário, né? E o meu santuário, que eu quero dizer, é dentro de mim. É o lugar onde eu vou me conectar com o meu mundo imaginário, esse cenário de natureza. Eu sim, também preciso hoje de pé na grama, de lidar com flor, de ver, sentir o vento no rosto, olhar para o céu, observar o movimento das nuvens, eu gosto de tudo isso. Mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que de vez em quando eu posto o lugar onde eu medito e tem uma obra do lado e fica aquele barulho de o caminhão quando vai soltando areia, que fica... E eu falo, gente, e eu tô aprendendo, eu treino meditar ali. Porque se eu consigo meditar e silenciar a minha mente diante de um ambiente barulhento desses, eu sou capaz de qualquer coisa. Eu sou capaz de encontrar esse lugar de paz interior diante de qualquer desafio, diante de qualquer pessoa, e isso é treino. E uma coisa muito interessante é que, pela neurociência, a gente também entende que o nosso cérebro é como se ele tivesse 2 modos, né? Então, a gente tem esse modo... de paz interior, esse modo de luz, vamos chamar de estado de luz, esse cérebro sofisticado, esse cérebro sábio. No livro dos Sabotadores, ele chama de cérebro sábio, que é onde a gente está desenvolvendo a nossa divindade, a nossa essência, as nossas características, a gente consegue silenciar o lado de dentro. E tem o cérebro ansioso, que é quando a gente vive no medo, na falta, na escassez, no desespero, no fazedor, nesse piloto automático, que vamos chamar o nosso estado de sombra. Só que eu vou contar um negócio para vocês. O cérebro nunca consegue atuar nos 2 ao mesmo tempo. Pensa que é um grande interruptor que ou você está no modo ansioso ou você está no modo sábio. Não dá para viver nos 2. Então, acho que é uma responsabilidade nossa aprender a fazer a transição desses 2 estados, porque seria ilusão a gente dizer que não vai viver no estado ansioso, mas é nossa responsabilidade não mudar o mundo, parar o mundo ou reclamar do mundo. A nossa responsabilidade é buscar esse lugar de sabedoria interior e esse lugar de paz interno para que a gente possa mudar o plug do nosso cérebro. Opa! Tá pifando, tô começando a dar pau aqui, né? Tá enroscando, tá demorando. Então, eu preciso descer 5 minutos de vento no rosto. Eu preciso ir para a janela observar a chuva. Eu preciso olhar o passarinho. Eu preciso respirar. O que for fazer sentido para você. Mas é nossa responsabilidade, porque o mundo vai ficar cada vez mais acelerado. Mas se a gente não quer ficar na loucura do mundo, é a gente que tem que aprender a achar esse lugar de paz interna. E sabe, Kátia, como professora de yoga e mindfulness, o que eu percebi ao longo da minha carreira é que muitas pessoas não conseguem perceber quando elas estão desmoronando. Elas só vêm buscar ajuda e só percebem que algo aconteceu quando aconteceu. Quando aí ela já não consegue mais sair da cama, quando ela não está mais respirando, quando ela já está com ataques de pânico, de ansiedade, com uma crise muito séria instalada. Então, isso tudo que a gente está conversando aqui, eu diria para você, envia para outras pessoas esse vídeo. Envia mesmo, gente. Eu falo isso porque, assim, olha, as pessoas precisam entender melhor, elas precisam ter esse chamado para elas se reconhecerem e para elas dizerem, tá tudo bem hoje eu ter esse momento, tá tudo bem eu ter a pausa, tá tudo bem eu não ter produzido tanto, porque a sociedade não vai falar, o trabalho não vai falar isso. Quem vai dizer isso depois é a tua saúde.
E eu queria agora, assim, deixar como uma dica, 7 aprendizados, os 7 principais aprendizados para você conviver bem com a ansiedade, porque como a gente disse aqui, a sociedade é ansiosa, a gente se alimenta da ansiedade, a ansiedade ela também tem um lado importante na nossa vida, como conviver bem com tudo isso. Então, assim, ao longo de toda a minha experiência, existem 7 aprendizados aqui que eu gostaria de dividir com vocês. O primeiro deles é a autocompaixão. Então, essa autocompaixão da gente parar de se condenar porque a gente está sentindo algumas coisas, que a gente precisa sempre dar conta de tudo. Então, tenha autocompaixão com você. Hoje eu não posso. Ok, hoje eu não posso. Segundo, reaprender a dançar em diferentes ritmos. Tem horas que é o jazz, depois é o tango, depois é o rock, depois é MPB. Sabe, ficar o tempo todo no rock pauleira, na superprodução, não é dançar bem com a vida. A vida tem vários ritmos. Terceiro, ressignificar a pausa. A pausa, ela é importante. Aquela coisa assim, não, mas eu vou fazer a pausa na hora do almoço. Não funciona. Uma boa produtividade, você começa ali no teu trabalho, você faz uma pausa. Então, em vez de você ir caindo, como aconteceria, você faz uma pausa, se recupera, volta, continua. As pausas são importantes. Quarto, se você teve uma crise de ansiedade, você precisa olhar para todos os seus hábitos, para todas as suas questões, para os teus pensamentos, para a forma como você está na vida. E você tem que buscar a mudança. 5, ter momentos de prazer. A gente precisa, sim. Não é só o fazer, conquistar, conquistar, conquistar. A gente precisa ter esse respiro. Para encerrando, 6, experimenta ter mais atenção plena. Se você gosta da natureza, como a gente citou aqui, vai para a natureza. Mas se não, não dá tempo, isso, aquilo, tudo desculpa da mente. Eu digo assim, você pode, onde você está, para 5 minutos e respirar. Isso pode ser uma pausa extremamente estratégica para você. Aprenda a estar na tua presença. E por fim, 7º, eu acho que esse é o mais importante, inclusive. Seu dia não foi legal hoje? Sua semana não foi legal? Você não conseguiu produzir o que você gostaria? Vai ter um novo dia, vai ter uma nova semana, vai ter outro momento. Então, calma. Talvez, olha, para mim já aconteceu isso, não sei se já aconteceu para você. Uma semana que eu tenho uma alta produção, eu vou lá e faço, e tô com bastante intuitivo e tal. E depois vem alguns dias, gente, não acontece nada, eu não consigo. E é isso mesmo, a gente tem que entender que esses movimentos fluidos, o alto e o baixo da vida, somos nós. Então, assim, a gente parar de entrar nessa pira, né, que está o tempo todo a sociedade, os ambientes sempre nos incentivando, que a gente tem que estar sempre ali, na alta produção. E aí é isso mesmo, não teve semana que você não conseguiu produzir? Você teve que aprender com a tua baixa produção, com o teu descanso? Eu brinco que é vida sendo vida. Tem momentos maravilhosos, tem momentos que não dá conta, tem momentos que você tem que pedir arrego, tem momentos que você tem que levantar e dizer, preciso de pausa. O papo tá ótimo, nós já estamos agora aqui no nosso finalzinho, daria para gravar aqui horas e horas sobre ansiedade, e eu quero deixar, acho que uma dica final. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, assim, se a ansiedade já é um problema mundial, no Brasil, as nossas estatísticas pioram. E eu acho que a gente precisa começar a entender que estar com saúde mental não é uma responsabilidade das empresas, dos outros, dos médicos, dos psicólogos, é uma responsabilidade nossa. E aí, a dica que eu dou, que eu aprendi, é a descansar sem culpa. E quando eu digo descansar, não é assim, nossa, eu vou ficar sem fazer nada, então eu vou ouvir um podcast. Nossa, eu vou ficar sem fazer nada, então vou lavar uma louça. Não, isso é um afazer. Ficar sem fazer nada é literalmente você poder sentar ali e deixar a sua mente viajar por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Aí você está pensando em tudo que tem para fazer, aterriza, volta para aqui agora, busca ferramentas. Eu era uma pessoa que quando me disseram que eu precisava meditar, eu ri da minha professora de mindfulness. E hoje eu pratico meditação das formas mais variadas. Você não precisa sentar naquela posição, silenciar, ficar de olho fechado. Eu nado, eu adoro nadar.
E cada vez que eu vou nadar, eu percebo que aquilo não faz bem para o meu corpo tão bem como faz para a minha mente. Eu percebo que eu entro em ebulição e eu saio da piscina com a mente tranquila. Parece que tudo se assentou, tudo se organizou. Então é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade buscar por ferramentas que nos tragam saúde mental. Mas acredite, esse tema não é brincadeira. Nós já somos 10% dos brasileiros considerados com ansiedade crônica e isso tende a piorar. Então, busque pelo caminho do meio, pelo caminho do equilíbrio, pela sua paz interior, porque a paz que você conquistar do lado de dentro não vai depender das circunstâncias do mundo lá fora. Não é mesmo, Paty? Isso, perfeito. E a minha mensagem final tem muito a ver com o que você falou, só para contribuir a minha fuga positiva, terapêutica, para recuperar minha mente, é a dança. Porque aí na dança eu estou movimentando o corpo, eu trago atenção plena, eu presto atenção na respiração. Então essa também é uma forma de meditação ativa. E a minha mensagem é assim, esse vício em se distrair, ele é muito perigoso, porque ele nos afasta de conexões mais profundas conosco e com as pessoas. E o que ninguém fala hoje em dia é de algo que a gente vai cada vez mais presenciar, o infarto da alma. Essa sim é uma doença silenciosa, cega, que as pessoas pouco falam e que a gente só vai percebendo quando a gente vai sentindo um certo vazio interno. Mas ela pode abrir espaço aí para muitas dores, muitas incertezas e muitos sintomas físicos. Então, guarda isso tudo com muita atenção, coloque em prática também todas as dicas, né, que a gente deu aqui. E compartilha também com mais pessoas e também deixa seu recado aqui, né? A gente gosta tanto quando você escreve, porque quando a gente lê a sua mensagem, também é um feedback, né? Do que pegou em você, do que isso tudo vai mudar na tua vida. E eu espero que disso tudo algo tenha sido assim, uma sementinha, né, tenha plantado no teu coração para você ter uma mudança de hábito para uma saúde mental muito mais positiva. E lembre, se fez sentido para você, pode fazer para mais alguém. E quando você curte, comenta, compartilha, você deixa eu e a Paty bem menos ansiosa, viu? Um beijo e até o próximo. Tchau, gente. Beijão.